intimidade com o Santo Espírito. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, no capítulo 19, nós vemos essa história. A gente vê que Jesus, novamente, ele entra para Jericó. Ele passa por Jericó e ali havia um homem, chefe dos publicanos. Esse era o chefe dos coletores de impostos. Este homem, para muitos, era tido como um homem, e a história diz que ele era um homem rico, mas para muitos ele era tido como um homem fraudulento, um homem que só pensava em dinheiro, só pensava nas coisas materiais. Mas a gente vê que muitos hoje estão dessa forma, dessa situação, pensando em se satisfazer financeiramente, na área secular, na área financeira, e muitos estão se esquecendo da salvação. E este homem, chegou o momento que ele caiu em si, chegou o momento em que o dinheiro, em que a posição que ele estava, não era capaz de preencher o vazio da alma dele. Porque o que pode preencher o vazio da nossa alma é somente a presença do Espírito Santo. Amém. É somente o Senhor Jesus quem pode preencher os vazios mais profundos da nossa alma. O Espírito Santo, ele substitui. O Espírito Santo, ele preenche aquele vazio a qual o marido não preenche, aquele vazio a qual a esposa não preenche. Ele preenche aquele vazio a qual os filhos não preenchem. O Espírito Santo preenche. Então vamos ver com os olhos da fé que Zaqueu agora era rico, mas porém era insatisfeito. Amém. Ele procurava ver Jesus. Nós sabemos que todo ser humano que procura Jesus, procura Deus, é porque as coisas deste mundo já não lhe faz sentido. Amém. E nós sabemos que somente Jesus pode preencher o vazio do nosso coração, da nossa alma. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele fica sabendo que Jesus iria passar próximo ali, a estrada ali de Jericó. E a história vai dizer que Jesus corre adiante. A história começa dizendo que que Zaqueu procurava ver. Isso nos ensina que nós temos que procurar a Deus. Nós temos que buscar o Senhor para sermos abençoados. Nós temos que buscar, porque a Bíblia diz: buscardes e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A gente vê que Zaqueu, ele tinha esse desejo de conhecer Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus curava, libertava, restaurava, batizava no Espírito Santo, ou seja, Jesus curava, libertava, sarava e trazia paz onde não havia paz. E a história vai dizer que Zaqueu tinha impedimentos. O primeiro impedimento que ele tinha era a sua pequena estatura. O segundo impedimento que ele tinha era a multidão. O terceiro impedimento que ele tinha era o seu caráter defamado pelas pessoas. Mas ele não se importa com isso, ele cria uma estratégia. E a estratégia dele é correr à frente da multidão e encontrar uma figueira. E ali ele sobe naquela figueira, e a história vai dizer em outras traduções que era uma figueira brava, ou seja, uma figueira que tinha galhos até quase que espinhosos, né? Galhos cheios de nós, dificuldade para subir. Era uma árvore totalmente bruta, né? Era conhecida como figueira brava, figueira bruta, ou seja, sicômoro. E a história vai dizer que ele corre e sobe nessa figueira. E o que vai chamar a atenção aqui? É que o verso 5 vai dizer que quando Jesus chega naquele lugar, Jesus olha para cima. O que vai chamar a atenção aqui nessa história é que não foi os discípulos que olhou para cima, foi Jesus que olhou para cima. A gente aprende que quando a gente faz as coisas para não sermos vistos pelas pessoas, nós vamos chamar a atenção de Deus. Porque ali quem viu Zaqueu em cima daquela figueira, daquele sicômoro, não foi os discípulos, foi Jesus. Então isso nos ensina que quando a gente está na nossa casa, fazendo nosso serviço do dia a dia, e a gente ora, a gente louva, a gente busca o Espírito Santo, a gente abre o nosso coração para Deus, mesmo que as pessoas não estejam vendo, a nossa recompensa vai ser maior. Porque Jesus disse: quando orardes, entra no vosso quarto, ora ao seu pai, ora ao Pai que está em secreto, o Pai que está em secreto vê e recompensará. A Bíblia diz que os fariseus, nos dias de Jesus, os homens da lei, os conhecedores da palavra, eles gostavam de orar nas praças.
Eles gostavam de orar em pé nas praças para serem vistos pelos homens. E Jesus dizia, esses já receberam a sua recompensa. O que é que Deus está falando nesta noite? Que Ele quer que nós o busquemos para que nós recebemos dele a recompensa. Amém? Vamos fazer de coração, não para ser visto pelas pessoas, mas para ser visto por Jesus. Amém? E quando Jesus vê, Jesus recompensa. Aleluia. Amém? Glória Nós vemos que a história diz que quando aquela mulher, a viúva de Naim, a Bíblia diz que Jesus a viu chorando. E a Bíblia diz que quando Jesus a viu chorando, a Bíblia diz que Jesus teve íntima compaixão por ela. E Jesus muda a história dela, ressuscita o filho dela. Então tudo que Jesus contempla, ele contempla as nossas orações, ele contempla as nossas lágrimas. Então quando Deus vê a nossa oração, ouve o nosso clamor, ele vai agir. Por exemplo, lá na história do rei Ezequias, a Bíblia vai dizer que ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e Deus viu as suas lágrimas. E nós sabemos que Deus vai falar na boca do profeta Isaías, vai acrescentar mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Amém? Então Amém. Deus está aqui, Jesus está aqui para acrescentar na nossa vida. Amém? Quem Amém. acredita, diga Glória a Deus. Glória a Deus. Repete comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Acrescente na minha vida. na minha vida. Amém, igreja? Amém. O que a gente continua aprendendo aqui? Que Zaqueu, ele sobe naquela árvore, nós vemos que Jesus chega, Jesus olha para cima e Jesus faz um convite. Por que Jesus faz um convite? Porque Zaqueu já tinha o seu coração aberto. Então Jesus, ele é cavaleiro, o Espírito Santo é cavaleiro. Ele só vai onde ele é convidado. Se a gente não abre o nosso coração para Deus, Deus ele não entra. O diabo não, o diabo é um ladrão, ele vem mesmo sem ser convidado, ele vem. Ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas quando Jesus olha para cima, vê Zaqueu lá, na verdade Jesus, ele conheceu o íntimo, conhecia os pensamentos de Zaqueu. Quando Jesus olha para cima, Jesus não vê apenas um chefe dos coletores de impostos em cima daquela árvore, em cima daquela figueira. Jesus vê um homem aquebrantado, um homem que já estava insatisfeito com tudo que tinha e queria mudança, queria salvação, queria o céu. E quando a gente quer salvação, a gente quer mudança, a gente quer o céu, Jesus está disposto a fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, Nós glória a precisamos Deus. apenas nos dispor, porque Deus, quando verdade, nos coloquemos diante do Senhor, Ele faz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda isso. Jesus chega naquele lugar, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar na sua casa. Em outra tradução vai dizer vai dizer me hospedar. Por exemplo, nós aqui estamos nos hospedando na casa da minha tia, né? Eu arrepiei. Imagina isso. Nós estamos nos hospedando aqui na minha tia. Como nós somos hóspedes dela. Jesus, e a gente sabemos que quando a gente recebe uma visita, tudo que aquela visita tem de bom na vida dela fica com a gente. E Jesus não tinha mal, meu Deus, aqui é forte revelação. Jesus não tinha mal para acrescentar na vida de Zaqueu. Jesus tinha o céu, Jesus tinha paz, Jesus tinha alegria, Jesus tinha salvação para acrescentar na vida de Zaqueu. E nós temos que pedir: Senhor, acrescenta, Senhor, eu quero o que tem no Senhor na minha vida. Se a gente quer Jesus, a gente não vai ter mal, a gente não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter praga, não vai ter maldição, não vai ter macumba, não vai ter bruxaria, não vai ter feitiçaria. A gente vai ter o céu, a gente vai ter o amor, a gente vai ter a alegria, a gente vai ter a paz inundando o nosso coração. Amém. Abracaia, foro, que alabacás. Maravilhoso. Então essa palavra se hospedar é muito forte. Se hospedar é muito forte. A Bíblia diz que Jesus disse: hoje me convém me hospedar na sua casa. Nós sabemos que tem um ditado aí fora que diz assim, todos conhecem: a visita, ela passou de 3 dias, já está incomodando. Quem já viu esse ditado? Todo mundo conhece. Passou de 3 dias, já está incomodando. Jesus ficou apenas uma noite. Quem dera, labracandor, que alabacaia, foro, que alabacás. Se Jesus ficasse uma semana, se Jesus ficasse mais de 3 dias, a Bíblia diz que uma noite Jesus pediu para passar na casa de Zaqueu. E nós temos que pedir: Senhor, não fica apenas uma noite, fica uma semana, fica um ano, fica pela eternidade na nossa vida. Amém. Eu imagino, amados, que Zaqueu não deixou Jesus dormir, porque na verdade Jesus não queria dormir.
Jesus queria se hospedar. Jesus não falou hoje, Jesus não disse, meu Deus, que é revelação. Jesus não disse, hoje eu quero dormir na sua casa. Jesus não fez isso. A gente sabe que quando a gente recebe uma visita, vai ter o quê? Vai ter papo, vai ter conversas, não é verdade? Vai ter histórias. Principalmente quando vai ter comida. É a revelação essa palavra, hein? Vai ter comida. E quando a gente se hospeda na casa de uma pessoa, a gente não chega e já vai direto pro quarto dormir. Não. É verdade isso? É verdade, a gente não chega e já vai dormir. A gente chega, vamos ver como que você está, conta o que tem passado por esses dias. Eu imagino, igreja, que Jesus começa a revelar o céu para Zaqueu. Jesus começa a falar de tudo que havia no céu. Porque quando Jesus começa a se revelar, quando nós começamos a ter intimidade com o Espírito Santo, meu Deus, quanto mais intimidade nós temos com o Espírito Santo, mais desejo de mudança nós temos. Amém. O que meu Deus, que é muito forte. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Quanto mais, repete comigo, quanto mais Quanto mais temos comunhão comunhão com o Espírito Santo, com o Espírito ou Santo com Jesus, ou com Jesus, mas mais temos desejo desejo de mudança. de mudança. Quem entendeu isso? Glória a Deus. Por quê? A gente vê que Zaqueu, ele se hospeda na casa de Jesus, mas a intimidade de Zaqueu com Jesus começou ali antes de ir para casa. Antes de ir para casa. Zaqueu começou a abrir o coração para Jesus antes de ir para a casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus desce quando Zaqueu ouve o chamado de Jesus dizendo: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu não demorou. Zaqueu desceu depressa, desceu com alegria. Deus está dizendo assim, que nós temos que responder o chamado dele, não devemos demorar. Às vezes as pessoas se demoram dizendo: eu vou servir a Deus quando eu estiver velho. Eu vou servir a Deus quando eu estiver com 80 anos. Jesus, ele tem chamado muitos desde novo. E muitos têm deixado o tempo passar para responder o chamado. Zaqueu não, Zaqueu desceu depressa e a Bíblia diz que ele desceu com alegria. Aleluia. E quando ele desceu com alegria, desceu depressa com alegria, ele se prostra diante de Jesus. E a história vai dizer que ele se prostra diante de Jesus e vai receber Jesus como Senhor. No verso 8 fala assim, ó: entretanto, se levantando Zaqueu, olha aqui. Entretanto, se levantando Zaqueu, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, e disse: Senhor, Senhor, eis que resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha aqui o verso 8 rapidamente. Olha o verso 8. Olha o verso 8 rapidamente isso aqui. Olha o verso 8. Olha que coisa tremenda isso aqui. E levantando-se Zaqueu. Então quer dizer que se levantando Zaqueu é porque ele estava o quê? Prostrado. É porque ele havia se humilhado, ele havia se ajoelhado diante de Jesus. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, se levantando Zaqueu é porque ele havia se prostrado. Quem está entendendo? Levantando-se Zaqueu, então quer dizer que ele se prostrou quando ele desceu, quando ele ouviu o chamado, ele foi ao encontro de Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, ele se prostrou, se humilhou. E agora ele reconhece o senhorio de Jesus, dizendo: Senhor, Senhor. A palavra, quando era dita Senhor, Senhor, o tradutor, o escritor daquela época, ele estava dando ênfase àquela palavra, ele estava destacando aquela palavra. Então isso estava dizendo, nos ensinando, que Zaqueu, ele realmente recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Porque dizer que é cristão não é apenas andarmos com a Bíblia debaixo do braço como desodorante, como muitos falam, né? Andar, servir o Senhor, é recebê-lo, é reconhecer o senhorio dele na nossa vida. Amém? Amém. Então, quanto mais intimidade temos com Jesus, mais desejo de mudança nós temos. Você está entendendo? Glória a Deus. Porque a salvação, ela vai se dar pelo desejo de mudança, e quem produz essa mudança em nós é o Espírito Santo. Nós temos que pedir para o Espírito Santo controlar nossas vidas, para ele nos ajudar a vencermos as nossas vontades, nossos desejos, e assim termos desejo de mudança. Porque a gente vê que ele recebe Jesus e ele vai dizer: eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
Aí o que Jesus disse a respeito disso? Verso 9. E disse Jesus: hoje houve salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que Jesus disse hoje? Então a gente aprende que Jesus disse hoje houve salvação nessa casa. Jesus só disse isso quando aconteceu tudo isso. Aconteceu o quê? Zaqueu ouve o chamado, Zaqueu desce da árvore, recebe Jesus com alegria, Zaqueu se prostra, Zaqueu se levanta, porque a palavra se levantar também significa mudar de atitude, tomar uma atitude concernente à fé, concernente a receber Jesus. Então nós temos que ter atitude, né? O que ele vai fazer? Ele vai colocar em ordem o passado dele, porque não é apenas entregarmos a nossa vida para Jesus, não é apenas se batizar, não é apenas receber Jesus, tem que haver mudança. Se bebia, tem que receber a libertação. Se prostituía, tem que receber a libertação, tem que ser liberto. Se vivia no pecado, tem que viver na justiça. Amém? Porque a gente não serviu a Deus para continuarmos na lama do pecado. Nós recebemos a Jesus para que haja salvação. Porque a gente vê que depois de tudo isso, Jesus disse: então, hoje, houve salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Quando ele estava dizendo, pois este também é filho de Abraão, ele estava dizendo, todas essas atitudes de mudança que Zaqueu tomou, foi pela fé, porque Abraão é o pai da fé. Amém? Amém. Então é pela fé que nós recebemos a mudança, é pela fé que nós recebemos perdão dos pecados, é pela fé que nós recebemos coragem para mudar de vida. E o mais importante, Jesus não nos escolheu para continuarmos perdidos. Repete comigo, Jesus. Para finalizarmos, Jesus não me escolheu para mim continuar perdido. Ele me escolheu para me salvar. Verso 11, verso 10, eu finalizo aqui agora a conclusão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Por isso vamos dizer, Senhor, salva aquelas áreas, me ajuda a vencer todas aquelas fraquezas, espirituais, carnais, e que eu venha te servir, para ser salvo, e morar contigo na eternidade. Amém? As palmas são para Jesus por esta palavra. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Recebe de Deus essa palavra. Amém?